Bom dia a todos. Aqui quem fala é o professor Gilson Gomes Bento, professor voluntário neste curso de grego clássico e koiné no nível avançado, um curso de extensão promovido pela Universidade Federal do Ceará, pelo Núcleo de Cultura Clássica. Estamos aqui trabalhando com o método Atenas D, no capítulo 25. Aqui a gente vai dar uma olhada aqui na tradução feita pelo aluno David Diógenes e estamos aqui também com o aluno José Marcos Barreto Vieira. Bom dia a todos. Então aqui o capítulo é o 25, parte beta, e aí tínhamos aqui o título Rokroisos ton solona xenistei, que você traduziu como Creso hospeda Solon. Ficou uma boa tradução. Em inglês existe um outro verbo lá que é entertain, que seria, né, daria para traduzir, sei lá, recebe também, né, como uma visita, né, faz a recepção, né, poderia, né, tentar fazer uma perífrase assim, mas hospeda fica bom porque dá o verbo xenistei, né, xenisto, ele tem, né, um radical lá que relaciona a xenos, que pode dar essa ideia, né, de estrangeiro, mas também de hóspede, né? Aí, então aqui a gente vai aqui, interessante como você fez aqui essa transliteração, achei curiosa. O que você botou Solona. Talvez você está se baseando aqui em alguma diretriz para botar esse Solona? Não, foi como eu achei que era pronunciado, né? O mais longo, né? O né, esticado. Não, eu entendo. Não, algumas pessoas pronunciam desta maneira mesmo, mas a transliteração é que eu achei assim curioso o jeito que você fez. Foi uma transliteração então meio fonética, né, que você tentou fazer. Foi para mim saber como era a pronúncia, né? Isso. Okroisos ton solona. Mas aqui você errou aqui, porque você botou tenisde. Era xe, não era? Não sei se eu posso modificar. Acho que provavelmente eu não posso modificar, mas tá aqui, ó. Tem não deveria ser assim, né? Deveria ser. Espera que eu tô escrevendo em grego. Você deveria colocar uma coisa assim, né? Eu confundi essa letra. Foi aqui, Que teve ficou um teta, né? Isso. Você botou tipo, acho que você confundiu essa letra com um T, theta, né? Mas é um xi. Então deve ser xenistei. Aí aqui Solona até dá aceitável. Algumas pessoas pronunciam dessa maneira mesmo, Solona. Mas aqui acho que você confundiu, né? O xi com theta. Deixa eu ver. Não, aí não era obrigado a fazer essa transliteração. Mas é interessante que você tenha feito. Eu fiz para praticar a leitura, né, em voz alta. Não, eu entendo. O Mas assim, só assim percebendo que aqui eu acho que houve um pequeno engano aqui seu aqui. Eu espero que o resto esteja tudo melhor. O Porque acho que é porque a gente vocês estão mais acostumados a lerem
com letras minúsculas do que com letras maiúsculas. Aí quando vocês veem as letras maiúsculas, às vezes não lembram o, né? Essa letra é rara, né? Então, É mais mais ou menos, mais ou menos. essa H maiúscula, né? Não, nos textos que a gente lê, assim, adaptados de textos críticos, né? Pode ser as letras maiúsculas, talvez assim possam causar uma confusão, né? Então, aqui você pode ler aqui essa frase pra gente? Posso? É Rose de Tauta, Peritou, Telou, Ro, Solon, Eipe. Isso, né? Aí você traduziu como: ora, quando Solon disse estas coisas sobre Telos, aí Telos era o personagem que ele considerava o homem mais feliz, Mais próspero, né? mais feliz, mais próspero, né, do mundo, né? Que ele já tinha conhecido, né? Que ele tinha viajado pelo mundo, né? E o Creso queria que ele dissesse ele, né? Que ele dissesse Creso, né? Você é o cara, é o homem mais próspero que eu já encontrei, né, no mundo, né? Mas ele acaba falando do Telo, né? Que o Telo tinha visto os netos, os bisnetos, né? Era nascendo, né? Tinha e aí o que mais que era o Telo, os filhos tinham sido guerreiros, uma coisa assim, né? Heróis. Tinha mais algum outro motivo pro Telo ser Isso. o mais feliz? Ele teve netos também, né? Viu os netos e tal. Isso, sim, sim. Aqui tá tranquilo, né? Essa frase é isso mesmo. O Aí na segunda aqui nós temos, você pode, deixa eu ver se eu arrasto um pouquinho para cá. Pronto, pode ler? Ho Croisos, Eretotina, Deuteron, Metekeinon, Olbiotaton, Idoi. Isso. Aí você traduziu como Creso perguntava quem seria o segundo mais próspero depois desse, né? Aí aqui você traduziu Emetekeinon, né, como desse, depois desse. Não ficou uma boa tradução, mas você também poderia dizer depois daquele, né? Depois desse ou depois daquele, né? Que seria o Telos, né? Depois do Telos. O Aí aqui o Idoi parece estar no optativo, é isso? Esse Idoi. Eu acho que seria auristo optativo, era? Esse Idoi. Ou tô enganado? Você marcou aqui você botou assim esse sublinhou aqui. Isso é o aorista optativo. Auristo optativo, né? Quem seria, né? Acho que aqui você poderia até dizer pareceria, né? Quem parecia, né? Não, quem é. Esse aqui é do verbo roral, é? Esse ídolo é do verbo roral? É de Eidomai, não? Eidomai. Ah, mas Eidomai, né? Pega uma raiz assim, um radical, né? Que eu acho que deve ser derivado, né? De, de Eidon, né? Mas aqui você encontrou Eidomai no dicionário? Eidomai? Eu encontrei tanto o Eidomai como o Roral. Ah, No Roral também o aorista parece essa Idoi, né? uhum.
Interessante. Aí você ficou aqui como seria, né? É, mas o senhor tá certo. Pareceria, acho que ficaria melhor, né? Talvez, talvez. Porque Se o senhor quiser recuperaria a ideia da o sentido. visão, eu acho. Né? Mas o. Se o senhor quiser alterar, pode alterar aí, fazer a Não, correção. não, não. Assim, eu só fiquei em dúvida se esse Idoi aqui. Você falou Eidomai, como se você tivesse encontrado no dicionário, assim, esse Eidomai, assim, o como é assim como se com esse sentido de ser, tá entendendo? Não, não, eu acho que o porque Não, não, o sentido é parecer mesmo. pois é, então acho Parecer, que ser talvez percebido, né? poderia até, se a gente quisesse botar como um rural, né? Aí assim, você teria visto, quem você teria visto, né? O É, segundo. mas aí tá no aurista optativo ativo, eu acho. Uhum. Não, mas Né? eu tô vendo aqui no manual do professor que ele faz essa. Ele tentou fazer assim, teria visto. Aí então ele está tentando aqui fazer essa tradução disso aqui, de teria visto, ou tinha visto. Ele botou assim, quem ele tinha visto, porque na verdade não é direto, né? Não é o discurso direto. Aqui é discurso indireto, né? Porque é o narrador que tá falando, né? Quem ele tinha visto, né? Quem ele tinha visto. Então, se você quisesse mudar aqui, né? Seria por ele tinha visto, né? Também ficava melhor, talvez. Aí aqui é. Aí pode ler aqui essa terceira parte. Nomes Dom Panku Deutereia Oisestai. Aí Isso. traduzindo, né? Ele pensando, né? Cogitando que ele levaria certamente o segundo lugar, né? O 13 Isso. seria o segundo lugar. Esse punk, você botou como certamente foi? Punk, Isso. certamente, né? Deutereia, segundo lugar, né? Aí. Oisestai, aí você botou como levaria, né? Levaria. Oisestai. Esse oisestai é de qual verbo? Assim, no meu, eu não lembro assim. Esse oisestai é de qual verbo? É do verbo fero? É do verbo. É do verbo hairo? Você lembra? Eu acho que na hora eu achei o epestai, se eu não me engano. Eu traduzi com base no epestai. Hum. Mas aqui, quando eu jogo aqui no Google, ele me dá como sendo de fero. De fero. Acho que deve ser de fero mesmo. Ele dá como se fosse um infinitivo
Futuro, parece. Isso, eu achei. É o infinitivo médio, né? Uhum. Do futuro, né? Sim, sim, sim. Do Aparece Fero. é do Heródoto mesmo, é do. Aqui foi tirado direto do Heródoto. Isso. Então esse aqui é do Fero, né? Aí é o segundo lugar, né? Aqui você poderia botar ganharia, né? Daria para também colocar ganharia, né? O levaria é uma tradução bem próxima, né, do de Fero. Por isso que eu perguntei se não era de Fero, apesar do radical ser bem diferente. Tem nada a ver, né? O presente com o ancestral, né? Mas você poderia botar assim, que ganharia, né, o segundo lugar. Mas ficou interessante, levaria o segundo lugar. Aí, na sequência, você pode ler? Rodé, Cleobin, Tecai, Bituna. Isso. Bitona, né? Bitona. Bituna. Aí aqui ele colocou, ele disse, né? Ele disse, porém, Cleob e Biton seriam os outros dois personagens que ele está introduzindo agora, né? Você achou esses nomes assim, Cleob e Biton, no português? Como? Se você achou, assim, procurando, você achou os nomes próprios, os substantivos próprios, Cleob e Foi, eu Biton, fui porque às vezes a gente como traduzir, né? como traduzir, porque às vezes é difícil, né? Às vezes encontrar. Apesar de que aqui eu acho que a solução que seria uma. Mesmo que você não tivesse achado, seria uma boa solução. Cleob e Beaton, do jeito que você colocou. O Beaton, outra solução para Beaton talvez fosse Bitão, mas Eu eu acho que achei Bitão não ficaria tão variações, legal. né? Eu Hã? escolhi esses aí, mas tinha outras variações também. Tinha Cleobis, Bitão. Pois é, tinha. Então você poderia ter escolhido também Cleobis e Bitão, né? Para poder. Apesar de que o Bitão eu não acho tão legal. Bitão, acho que tranquilo, daria para dizer Bitão. Aí Aí agora ele vai contar a história, né? Do Cleob e do Bitton, né? Você pode ler agora essa primeira frase? Toutóis, Gar ou Si, Genos, Argeióis, Plutós, Tn e Canos. Isso. Aí esses, né? Pois ele, e aqui você botou, pois eles, né? Esses ou eles são de origem argiva, né? A argiva, argivos De Argos, né? era de Argos, né? E tinham era uma dessas tribos antigas, né? Da época da Ilíada e da Odisseia, né? Que formavam o grupo dos gregos, né? Às vezes é chamado de sinônimo de grego, né? Mas dentro da guerra de Troia, né? Onde não era troiano, né? Não fazia parte dos troianos. Mas aqui você tá. É bom separar, né? Porque ele está falando de um povo heróico do passado, né? Então é interessante você definir, né? Que eles são de origem argiva, né? Aí Plutos T en Ricanos. Icanos. Eu não sei se Icanos não era Ricanos. Eu tô. Porque pode ser que tenha sido um erro de digitação. Aí era Ricanos. Era Ricanos. Aqui foi um errozinho de Eu não digitação. percebi, então. Não, mas não foi sua culpa. É porque quando você vai fazer a. O senhor pode corrigir aí. Não, eu posso, mas aí não vai corrigir imediatamente.
Tá entendendo? É só porque o aqui era um H aqui, né? Aí é aqui o aqui eu, quando eu mudo, não muda imediatamente, ele fica tipo uma correção, tá entendendo? O fica aí, ó, fica verde, ricanos. Então eles eram, aqui eles eram a riqueza deles, né? A riqueza deles, né? Era suficiente. Meio que fica implícito que é a deles, né? Não tem aqui o deles. Eu entendi que era a riqueza deles, né? É, sim, sim. Aí continuando aqui, você pode ler essa outra frase? Deixa eu ajeitar aqui a imagem. Pronto, que agora dá para ver. Kai prostotoi home somatos toiade aeltlophoroi te amphoteroi essan. Isso. Aí esse aetloforoi, eu tenho a impressão que tem um erro de digitação também. Eu tenho a impressão que devia ser atleforoi. Mas eu vou dar uma olhada, conferir aqui no texto em inglês, só para ter certeza. Não, era aetlo mesmo. Aetloforoi. Aetloforoi. Curioso, curioso. Mas é porque isso aqui deveria parecer com a atleta, né? Parece, mas é diferente, né? Um pouco, né? O modo como a vogal muda, né? Aetlo. É para lembrar atleta, né? Alguma coisa assim, né? Esse radical, né? Ficou aetlo. Um pouco diferente. Mas aetlo foroi dá a ideia de que eles são esses vencedores, né? Eles são carregadores de prêmios. Vocês estão entendendo? Qual é etuloforoi? Foroi é uma outra palavra, né? Que foi juntada com aetlo, não? Sim, sim. Mas esses seriam os carregadores, né? O que eles carregam? Aetlo. Eles são os carregadores. Aetlo é o quê? Os louros? Seriam os Algo assim? prêmios, né? Prêmios, né? Dos atletas, teria aqui começando aqui ele diz aqui, eles são, você traduziu, além disso, tinham um corpo forte. Nesses termos, ambos eram vencedores. Nesses termos, você traduziu toiader, né? Toiader. Você podia botar assim, Isso. ó, tipo, esse toiader é assim, olha, assim. Portanto, né? Porque ele vai, tipo, até ficou bom aqui o dois pontos, né? Eles eram eles eram fortes, eles tinham um corpo forte assim. Ambos eram atletas, né? Vencedores, né? Ambos eram. Você podia botar assim dessa maneira, né? Eles eram. Aí você botou assim vencedores, mas talvez fosse interessante você botar vencedores de prêmios, né? Aqui no manual do professor ele colocou assim prize winners.
para poder dar essa ideia. Então você poderia ter acrescentado aqui alguma coisa assim, tipo de prêmios. Ah, espera aí, tá no grego ainda. De prêmios. Só para dar essa ideia, né? Aí, você botou nesses termos, ficou interessante, mas você poderia botar, tipo, dessa maneira, assim, né? Uma coisa assim, né? Aí, essa força, né? Eles tinham, né? Força, né? No, aqui você botou um corpo forte, né? Mas era aqui eles assim, é como se eles, na verdade seria tipo uma força do corpo, né? Rome somatos, né? Uma força, além disso, eles tinham, né, uma força de corpo, Força física, né? uma força física assim, né? Uma força física nesses termos, né, que você botou. Porque ele tem eu só tô tentando assim ser literal para tentar mostrar o que está dito literalmente, né? Porque não tem a palavra esse o Rome significa força, né? A força que pode ser a força física ou a força militar, né? Mas aqui é do corpo, ele especifica somatos, do corpo, uma força do corpo, né? Aí, prostituto aqui é o além disso, né? Além disso, tinham, você botou certo mesmo, tinham. Não, se não quisesse colocar o tinham, também dava para subentender, porque o, o negócio é que é porque na verdade é que você tinha, se você quisesse, você podia te botar, tá vendo aqui esse era? Se você quisesse, você podia tirar esse era e botar tinham, né, tinham, né, uma riqueza suficiente, aí e além disso uma força física dessa maneira, né, assim, aí dois pontos, né, ambos, né, o ambos é o amfóteroi, eram aetloforoi, né, eram vencedores de prêmios. Continuando, quem mais? Aí tinha um T e e além disso, que mais? Você pode ler aqui? Kai legetai, ro logos. Isso. E além disso, né? Uma história é contada aqui. Acho que esse aqui, eu não sei se você botou aqui, talvez assim, esta aqui, talvez, né? Faltou esta, tipo assim. Eu acho que esse aqui eu trazi como sendo esse rode, né? Isso. Mas o que eu quero dizer é que uma história é contada esta aqui. Você está entendendo o que eu quero dizer? Esta aqui é porque Sim, essa ele vai, história, né? Faltou, né? ele Faltou vai totalmente. introduzir, ele vai introduzir a história. Uma história é contada. É, Ou então poderia traduzir assim, e além disso, essa história é contada. Dois pontos, né? A gente poderia tirar esse aqui, né? sim, Acho que ficava melhor. isso.
Porque o que acontece é o seguinte, e você também disse, conta-se esta história. E além disso, conta-se esta história, que é o legetai. Então você poderia dizer assim, conta-se essa história, disse essa história. Poderia ser também. Aí você botou aqui uma história, mas está determinado, né? Está determinado duas vezes, né? Roda e ro. Né? Ficou estranho aqui esse uma. Você poderia botar assim, né? A história, né? A história é contada, esta aqui. Mas não ficaria tão legal. O melhor seria assim: conta-se essa história, esta história, né? Deixa eu botar aqui do lado aqui. Conta-se esta história. Além disso, conta-se esta história. Aqui, ó, como uma opção aqui para você. Aí qual é a história que é contada? Você pode ler agora? Posso, Ouses heortes tei herai tois argeioi. Isso. Havendo, né, um festival em honra da deusa Hera para os argivos, né? Isso. É um festival para a Hera, né? Mas eu botei em honra da deusa Hera, né? E aqui você poderia, no lugar do para, você poderia dizer assim, dos argivos. Pode ser também. Poderia ser dos argivos, para poder, em honra da deusa Eva, era. Porque é que Pelos argivos, né? dos argivos, ou pelos argivos, né? Ah, porque quem está. Você poderia também ter colocado alguma outra coisa a mais, né? Tipo assim, tipo. Como é que a gente diz? Um festival, ele é o quê? Promovido, né? Sei lá, pelos argivos, né? Assim, realizado, né? Pelos argivos, né? Realizado aí realizado, né, pelos argivos, você poderia dizer, né? Ficou melhor assim. Realizado pelos argivos. Uses heortestei herai tois argeios
ver aqui. Você pode ler aqui? Edei ou Edei. Edei pantos ten metera auton sdeugei comistenai es torrieron. Isso. Aqui ele apareceu o S, que é a variante, né, no dialeto, né, jônico, né, porque aqui ele está adaptando, né, o Heródoto de próximo, bem de perto, né. Aí você traduziu, era absolutamente preciso que a mãe deles fosse levada por uma junta de bois ao templo, né? É que você traduziu pantos como absolutamente, ficou interessante, né? Seria, por exemplo, era de todo preciso, né? Era de todo preciso. A mãe, né? Ten metera ao tom deles. Sdeugei, né? Com uma junta de bois, né? Comistenai, né? Fosse levada, né? Você traduziu. Extorquieron para o templo, né? Ao templo, você traduziu, na verdade. Ficou bom, ficou bom. Deixa eu ver aqui. Continuando aqui. Roi de. Você pode ler? Roi de boes ectou agrou ou paregnonto en cairoi. Isso, né? Caro. O Evos traduziu: contudo, os bois não haviam sido juntados do campo no tempo certo. Você traduziu aqui como juntados, né? Juntados. Acho que talvez pudesse mudar esses juntados, né? Sei lá. Não haviam chegado. Talvez fosse melhor, eu acho. Não haviam chegado. Talvez fosse uma tradução mais simples. Não haviam. É... Que eu tenho a impressão que apareceu esse para Gignomai no sentido de chegar. No capítulo passado apareceu, acho que ele no sentido de chegar. Acho que aqui eu acho que era isso. Era. Acho que a ideia era essa, não haviam chegado do campo no tempo certo. Em Cairói. Isso, era isso mesmo. Então esse paragignumtai daria essa ideia de chegar, né? Não haviam chegado do campo no tempo certo, né? Em Cairói, você traduziu, né? Interessante que você botou aqui o contudo, foi bom, você observou que aqui é uma ideia de concessão, né? Você botou contudo. Ficou legal. Aqui ficou estranho, aqui tem um I aqui, apareceu um I aqui. Essa transliteração aqui ficou estranho esse I aqui. Não... Tem um izinho aí embaixo do ômega. É verdade. Eu não tinha nem prestado atenção. É porque normalmente quando a pessoa fala assim Cairo, não diz o I, esse iota subscrito. Se fosse Cairói, eu entenderia, mas é porque você falou Cairo, aí normalmente quem fala Cairo não fala o I. Ah, vamos ver aqui.
Continuando. Bora lá, próximo. Você pode ler? Sim. Hoi de neaniai hina paregenoito hemeter en kairoi autoi heilkon ten hamaksan. Isso, né? Aí aqui ficou aqui um pouco dividido. Deixa eu ver se eu coloco lá junto. Aí você traduziu assim: ora, os próprios jovens, aqui o roideneaniai, ora os jovens, rina parageinonto, remeter en kairoi, autoi, heilkon ten hamaxan. Aí os próprios jovens arrastavam a carroça a fim de que a mãe se apressasse a tempo. Aí aqui, na verdade, você também continuou não conseguindo traduzir o parageinonto. Não era se apresentasse, melhor, era chegasse. Era a mãe chegasse, para que a mãe chegasse a tempo. Então ficava aí assim, né? Para a fim de que a mãe chegasse a tempo, né? Roideneania, né? Seria os jovens, né? Rina para gay não tô, para que chegasse remeter em kairoi, aí para que chegasse a tempo, né? Autoi, eles os próprios, né? Eles próprios, né? Helkon, né? Puxaram, né? Ten hamaxen. Aqui a hamaxen é a carroça, né? A carroça. Puxaram, arrastavam, né? A carroça, né? Aqui você parou de transliterar. Ah, não, botou na linha de baixo. Eu acho que eu confundi, botei embaixo. Pois é. Lá no site, antigamente existia o site chamado transliterate.com, que você podia fazer uma transliteração gratuita que ajudava. Mas agora tem outros, lá no Lexilogos tem uma transliteração, uma ferramenta de transliteração que é boa também para você usar. Esse aqui, olha. Esse aqui, deixa eu mostrar aqui. Vocês estão vendo ou não? Ah, sim. Sim, Ele traduz pro latim, né? Pro alfabeto latino, né? isso. A única assim diferença do padrão que a gente usa é que a gente não vai ser uma transcrição, não vai ser uma transliteração assim totalmente fonética como você está fazendo. Você está fazendo uma fonética, né? Mas ele vai assim vai ajudar você a tipo não evitasse algum erro bobinho, né? Assim, de alguma letra, né? Mas aí eu não sei se vocês estão vendo o endereço. Vocês estão vendo o endereço ou não? Não, eu estou vendo só o quadro onde a gente bota o texto. Isso, né? Agora eu estou vendo, Lexilogos. Ah, tá dando para ver? Ou não? Ah, mas... Agora lá abaixo deu para ver. Estou vendo, Lexilogos, né? Não, eu sei, mas o que eu quero saber é se dá para ver a barra de endereços da página. A barra não. Dá não. Eu achei no Google mesmo, pesquisando agora. Não, seria esse endereço aqui, ó. Tá vendo? Ó?
lexilogos.com, keyboard, aí Greek, underline, conversion, HTM, né? Seria esse endereço aqui, né? Mas deixa eu ver se eu volto lá. Pronto, eu botei lá no grupo do WhatsApp. É uma ferramenta que vocês podem tentar usar. Ajuda, né? Ajuda aí a fazer a transliteração. Pelo menos adiantar a transliteração para você não ter que... Porque você, na verdade, você está fazendo uma transliteração mais, assim, fonética, né? E a transliteração nem sempre é totalmente fonética. Às vezes ela só, assim, ela tenta representar, né, uma letra por uma letra, né? O que você está fazendo isso é quase uma transcrição fonética, não usando, assim, figurada, né? A gente diria, não usando o alfabeto fonético internacional. A gente estava no 25 beta, né? Deixa eu botar aqui. Já estava já na segunda página. Alguém quer participar? Deixa eu botar aqui. Onde é que... Alguém pediu para participar, mas eu não... Agora sumiu. Alguém estava pedindo para participar. Oi, Cícero, tudo bem? Não tô podendo falar agora ainda. Vocês estão me ouvindo, David? Tô ouvindo, professor. Tá bom. É só porque eu não... Apareceu assim uma chamada aqui que alguém tava tentando entrar. Não sei se era o Cícero ou se era o menino que tava... Deixa eu ver aqui o... Ah, sim, tudo bem. É porque eu tinha um outro aluno que disse que ia participar, mas ele ainda não apareceu. Bom, Cícero, a gente está aqui lendo o 25 beta, fazendo aqui uma correção aqui da tradução que o David fez. Aí, deixa eu ver aqui, nós estamos aqui nessa parte aqui. Não sei, a gente já terminou o primeiro parágrafo? Ainda não, né? Ainda é o primeiro parágrafo, é? A gente está concluindo o primeiro parágrafo. Ainda é o primeiro parágrafo ainda. Deixa eu aumentar um pouquinho o zoom aqui. Botar só 150, deixa eu ver aqui. Pronto, aqui. Você pode ler aqui mais essa linha? Επί des hamaxes efere remeter stadios de pente kai tesagraconta. Isso, né? Aí você traduziu, né? E é sobre a carroça, sua mãe era levada. E por 45 estádios, né? É isso, e por 45 estádios, né? Aí eu fui pesquisar quanto era essa distância, é uns 8 quilômetros, né? Sim. E no manual do professor ele dá aqui a conversão. Ele diz que são 8 quilômetros ou 5 milhas. Porque, como esse livro é usado nos Estados Unidos, né? Essa é a versão que a gente usa dos Estados Unidos, ele dá sempre milhas, né? Também. São milhas americanas, né? Então era uma distância muito grande, né? 8 quilômetros.
Você tem que entender, não parece ser uma distância tão grande se você pensar em corredores de maratonas, mas você tem que lembrar de que eles estão aqui fazendo uma coisa de força, né? Eu não sei quanto é que pesa uma carroça, mas você pensar que a mãe deles pesasse assim em torno de 60 quilos, sei lá, né? Carregando, sei lá, os dois carregando, não sei. Vamos dizer que a carroça. Quanto vocês acham que pesa uma carroça, gente? É difícil para mim pensar no peso de uma carroça. Um, um peso de uma carroça. Eu vou jogar no Google, ver se o Google me responde. Peso de uma carroça. Vamos lá ver se. Redução de limite de carga de veículos de tração animal. Ah, sim, tem uma lei que fala isso, né? A proposta é reduzir o peso máximo para a carroça com um animal de 350 para 300 quilos. Para uma carroça com dois animais de 900 quilos para 600 quilos. Ah, então tinha essa coisa aqui, né? É considerado maus tratos aos animais você carregar 900 quilos ou numa carroça, né? Então vamos imaginar que era assim uns 300 quilos, né? A carroça. E aí os dois rapazes carregaram, né, por 8 quilômetros. Então foi um grande esforço físico, né? Continuando aqui. Aí tinha mais esse trechinho aqui na frase. Você pode terminar? Comisantes aficonto esto rieron. Isso. Tendo-a transportado, chegaram diante do templo, né? Você botou. É estranho esse diante. Você botou diante. Porque seria em frente o templo, né? Porque o problema é que, como era o verbo aficonto, podia ser completando, né? Eles chegaram ao templo. Não precisaria ser diante do templo, podia ser chegaram ao templo, né? No templo, já resolveria. Mas ficou boa a tradução. Só achei que esse diante, né? Talvez seja muita informação. Eu não sei se seria diante mesmo. Acho que talvez seja o verbo aficonto que esteja pedindo a preposição esse, né? Pronto. Aqui, deixa eu ver aqui. Começando agora o segundo parágrafo, né? Então eles chegaram, né? Isso vai acabar em tragédia, né? Que eles carregaram, né, a mãe e a carroça por 8 quilômetros. Uma coisa que seria legal vocês observarem é como o numeral, né, ele aparece a unidade aparece antes da dezena. Então você diz pentecai tessaraconta. Pentecai tessaraconta. Para dizer 45. 45, né? 5 e 40. É uma coisa interessante que vocês percebam. E aqui também percebam que está no acusativo, né? Stadios de pentecai tessaraconta. Bom, vamos começar agora aqui o segundo parágrafo, né? Tauta de autores poiessa-se kai ofteisi. Ofteisi. Aí, ora, para eles que fizeram estas coisas e vistos, esse vistos, acho que você talvez ficasse melhor
alguma coisa assim, e foram vistos, né? Acho que ficaria. Foram vistos. Eu acho que aqui está na voz passiva. Foram vistos, fizeram estas coisas e foram vistos. Aí, hipoton paronton, teleuté, tubio, ariste e gêneto. Pelos presentes, né, foram vistos. Ah, porque você botou foram aqui no outro, na outra parte, né? Eu não sei porque você botou distante. Dava para Eu acho que é porque foi na hora de quebrar a linha, eu quebrei, o verbo acabou indo pro final. Mas fica melhor, foram vistos mesmo aí. Ficou bem tranquilo aqui. Foram vistos. Fica mais direto a ordem. Eu acho que foi na hora de quebrar o parágrafo, deve ter ficado fora de lugar a palavra. Uhum. Aí foram vistos pelos presentes. Aí é que houve uma morte excelente, né? Assim, interessante que você traduziu morte, né? E não fim da vida. Porque literalmente aqui tá fim da vida, né? Teleuté tubio. Eu me lembrei da expressão grega da boa morte, né? Que é Isso. eutanásia, né? Sim, sim. Não, eles tiveram realmente uma boa morte aqui. Então foi contemplado, né? Teve o testemunho, né? Eu não sei se eu falei com vocês sobre aquele filme Mad Max Estrada da Fúria, onde tem lá os personagens que dizem testemunhem, e aí eles morrem. E aí eles dizem testemunhem para poder serem avaliados, para ver se vão ter uma boa morte. Porque se eles morrerem, né, na batalha, né, eles vão para Valhalla, né? Vocês já viram já ou não? Sim, eu me lembro desse filme, eu já assisti. Pois é, tem um comentário ali interessante ali sobre que um futuro pós-apocalíptico onde eles recuperam assim eles misturam, né, umas coisas meio vikings com umas coisas da cultura, né, que lá no Valhalla eles iam beber não sei o que cola, né, sei lá, beber Coca-Cola, não sei o que mais, não sei o que. Seria, né, assim, as 40 virgens, né, é 40? As 40 virgens dos muçulmanos? Esqueci agora. É 40 ou eu estou aumentando o número? Eu sempre esqueço. Quantas virgens são? O... mas se ninguém quiser comentar sobre isso, vamos continuando. Então aqui aí você poderia dizer uma morte, em vez de uma morte, você poderia ter dito um final de vida, um fim de vida excelente. Porque tem teleuté tubio, né? Que seria o fim de vida, da vida, né? É melhor traduzir literalmente, né? Não Houve um sei fim se é de vida literalmente, excelente, mas né? deu para entender, né? Para eles houve uma morte, para eles que fizeram estas coisas e foram vistos pelos presentes, houve uma morte excelente. Deu para entender.
mostrando aqui que tem Teleuté, Tubio, que seria o fim da vida, um fim da vida excelente, né? Ariste. Continuando aqui. Dexete en tutois ho theos hoti ameinon eie anthropoi tetinanai malon esden. A divindade mostrava neles que seria melhor para o homem ter morrido do que viver. Esse estranho aqui você botou ter morrido aqui, ficou um pouco estranho esse ter morrido. Porque aqui, ó, não ficou assim, não ficou esse paralelismo. Tetnanai, eu acho que é um infinitivo no passado, não? Eu sei, mas acho que não existe bem infinitivo no passado. O que existe é tipo uma. Se for auristo, vai ser assim, tipo uma coisa pontual, né? Ou no máximo uma ideia de urgência, né? Então, o melhor seria manter o paralelismo, né? Morrer do que viver. Entende? Mas se quiser Sim, deixar assim, porque o ter morrido do que. Porque eu acho que ficaria melhor assim o morrer do que viver. Deixa eu ver aqui. Morrer. Eu acho que ficaria melhor assim, morrer do que viver. Ixi, botei 3R aqui. Morrer do que viver. Mesmo sendo auristo, a ideia, o aurista, ele dá mais uma ideia de aspecto do que de passado, porque é o infinitivo, né? Então o aspecto seria um aspecto pontual, um aspecto de urgência, né? Uma coisa assim, né? Mas não a qualidade, né? Da ação, né? E não seria assim o passado, né? A ideia de tempo. O resto está boa. Assim, olha, Edexe, né? Mostrava, né? Em tutos, né? Neles, né? Você poderia botar nestes. Roteos, né? Aqui o Deus, você botou a divindade. Roti Amenon, que melhor, né? Esse Amenon, né? Que é melhor. Eia seria, né? Seria. Que é um dos assuntos, acho que deste capítulo, né? Um dos pontos gramaticais deste capítulo é o optativo nos verbos em mi, né? Que é o verbo em mi, né? Aí é que ele mostra, né? Seria, né? Eia. Anthropoi, tetnainai, malon, do que, né? O malon, né? Seria do que, né? Melhor do que, né? Sden, viver, né? Aí aqui, continuando. Roimen gar argeioi perissantes emacarisdon ton neanion ten romen. Aí é que, pois, enquanto os argivos, tendo circundado, louvavam as forças dos jovens. Porque você vai continuar depois, né? Aí você poderia botar Eu assim acho que ficou quebrada a frase. Acho que é que melhor por um lado, né? Talvez fosse melhor por um lado. Pois, por um lado, os argivos, tendo circundado, louvavam as forças dos jovens, né? Que esse é Macarisdon, né?
Emacarisdon você traduziu como louvavam, né? Emacarisdon toneanion ten romen, né? A força dos jovens a força. Peristantes você traduziu como tendo circundado, né? Tá, aqui você botou tendo circundado, mas esse peristantes, ele tá no auristo? Eu não sei se ele tá no auristo, mas talvez uma solução mais simples seria os argivos que estavam ao redor, né? De pé, que estavam de pé ao redor. Tá dando para compreender? Eu acho que não tem assim não é que eles deram, você poderia dizer que eles circundaram, né, os jovens, né, ou que criou uma multidão, né, mas também poderia dizer os que estavam em volta, né, os louvavam. Louvavam a força dos jovens. Continuando aqui. Haide argeiai ten metera auton emacariston dioti toiuton teknon ekyrese. Aqui, as argivas louvavam sua mãe, a mãe deles, né? Porque tivera tais filhos, né? Toyuton aqui você traduziu como tais, ficou bom. Teknon você traduziu como filhos, né? Tais filhos. Isso poderia ser tais crianças, tais filhos ficou bom, né? Tais filhos, tais crianças. Ekyrse. Ekyrse. Você traduziu como tivera, né? Ekyrse é de qual verbo? Eu não lembro agora, Ekyrse. De qual verbo é, hein, David? O verbo parece que é Kyreo. Eu acho que é Ecrel. É Creo? Ecrel. É Kyreo. Que é dar frutos. Eu achei esse verbo, Ecrel. Que é dar frutos, né? Aí tá no sentido aí de ter filhos, né? Sim, sim. Eu não achei que fácil, não, mas depois a gente procura aí. Se você puder mandar lá o link do termo lá no grupo para o pessoal dar uma olhada,
Equirel, né? Que você está dizendo. Continuando. Mas não é um verbo muito comum. Pelo menos eu não achei aqui facilmente. E porque você falou que era Equirel, eu também estranhei aqui. Será que está digitado errado? Alguma coisa? Deixa eu ver aqui. Hum, Kiressa. Não, tá não. É Kiressa. Tá assim mesmo. É Kiressa. É Kiressa. Eu acho que é do verbo. Você botou Kirel, mas acho que você tá. Você tá botando esse Y já pensando na raiz já do, do aoristo ou do imperfeito, é? Ou melhor, do radical do imperfeito, é? Eu acho que tá no imperfeito aí, né? Sim, sim, mas o problema que eu tô perguntando é porque o verbo que eu tô encontrando aqui é kirel, tá vendo? Vocês já estão vendo ou não? Uhum. Aí ele tá dando aqui como se fosse aoristo, né? Aí aqui eu tô achando que é aqui nesse sentido, deixa eu ver aqui, esse aqui é attain to, obtain. Aí aqui, deixa eu ver aqui ah, sim, seria esse attain aqui, porque tem assim, ó, Tecnon, e ele dá em Heródoto, tá vendo, ó? Tecnon. Se é obter filhos, seria, né? Seria um verbo com um sentido bem abstrato, né? Que ele começa com o sentido de iluminar, acender, encontrar com alguém, acertar, alcançar, encontrar, acontecer. Mas eu acho que o que combina aqui é esse attain to obtain, e aqui ele dá teknon, né? E dá referência em Heródoto. 1:31 ele dá a referência. E eu acho que, na verdade, aqui é o mesmo trecho que a gente está lendo. Tá vendo aqui, ó? Vou até mandar para vocês aqui. O
Dê uma olhadinha aí, manda lá no grupo do WhatsApp também para o pessoal dar uma lida. Se vocês clicarem aqui na parte que tem assim Greek 1920 do lado, ele dá o texto grego também. Mas aqui tem uma tradução da passagem em inglês. Deixa eu ver. Deixa eu... Não era isso que eu queria, não. Sim, o que eu ia dizer é que ele botou assim, quando Solon tinha provocado ele, dizendo a, os negócios de Telos foram tão fortunados, né? Creso perguntou quem ele pensava que era o próximo, né? Esperando vencer o segundo prêmio, né? O segundo prêmio, né? Solon respondeu Cleobis e Biton. Eles foram, né, de origem, né, argiva, né, e tiveram bastante para viver e além disso, né, tinham uma grande força física, né. Ambos venceram prêmios nas competições atléticas e essa história é contada a respeito deles. Houve um festival de Hera em Argos e a mãe deles absolutamente era preciso, era esperado que ela fosse, né, ao templo, né, levada ao templo, né, por um time de bois, né, uma junta de bois. Mas, assim, leiam o trecho, né? Depois vocês podem até traduzir aqui. Depois vocês traduzem do inglês. Deixa eu voltar lá para a tradução do David. Eu posso mostrar aqui sim, deixa eu mostrar aqui. Se você apertar aqui Focus, aqui no Greek, vai para a página em grego, do grego original, que a gente está lendo a passagem adaptada. E se você apertar Load, vai aparecer aqui do lado. Mas se você apertar Focus, ele vai sair aqui dessa página em inglês e vai ir para a página em grego da mesma passagem. Que é a passagem que a gente está lendo, mas no original, sem ser adaptada. Mas a internet tá ruim, não tá carregando. Deixa eu ver se eu volto aqui para o... Gente, vocês estão me ouvindo ainda ou não? Caiu a internet? Eu estou. Tá me ouvindo, né? Já voltou pro texto que a gente tava lendo? Ou não? Quem tá mostrando aí para vocês? Deixa eu ver aqui. Eu espero que esteja. Vamos voltar aqui, né? Aí estamos aqui nesse trecho aqui do segundo parágrafo, né? Então ela que tivera, né, tais filhos, né? Aí Redemeter stassa antion tu agalmatos testeu Euqueto. E a mãe, tendo-se posto diante da estátua da deusa, orava para que ela própria... Aqui eu não sei bem assim o que é ela própria. Por que o David traduziu ela própria? Não sei se é...
não tem bem assim eu não tô vendo aqui a palavra para ela própria. Como é que ele traduziu ela própria aqui? Mas aqui, ó, tendo aqui, ó, a mãe, né? Tendo se posto, né? Aí aqui, Antion tu agálmatos, né? Que é diante da estátua, né? Testeu, da deusa, né? Eu que tu orava, né? Então aqui termina em orava, né? Cleobei, tecai, bitoni, tois, realtes, tecnos. Aqui. Talvez aqui ele quis traduzir esse realtes. Mas assim, esse realtes seria melhor dela, né? Traduzir como dela. Os filhos dela, né? Seus filhos. Seus próprios filhos, né? Orava, né? Por Cleobei, que Cleobei e Bitoni, né? Tois realtes tecnois, né? Os seus próprios filhos, né? Os filhos dela, né? Roi alten etimesan megalos. Aí aqui ele botou assim, eles que honravam-na grandemente. Eles que honravam-na grandemente. Ficou meio estranho assim, quem é ela, né? Se é a mãe ou se era a deusa, né? Mas acho que não ficou claro mesmo, não. Sim, mas ela orou, né? Aí aqui, ó, aí aqui tem um outro pedaço aqui. Tentheon, Dunai, Roti, Anthropoi, Tikein, Ariston, Eie. Que a deusa lhes desse aquilo que seria para o homem a melhor parte. Aí aqui eu acho que talvez devesse tirar aqui orava para que ela essa ela própria aqui ficou estranho. Eu traduzi o realtes aí como sendo ela e os próprios filhos, né? Não, Algo assim, mas né? não é bem isso. Eu acho que a ideia é que seriam os filhos dela, né? Os filhos dela. O assim, orava para que é, os próprios filhos, né? Ó, em tirar aqui algumas coisas, orava para que os próprios filhos, ficou bom aos próprios filhos, para que os próprios filhos, Cleob e Biton, eles que honravam-na grandemente. E no lugar que você botou aqui, eles que, você poderia ter botado os quais, porque aqui você está traduzindo roi. E aí você botou eles que, na verdade, o eles é que você está subentendendo, não é o que. O que seria uma tradução do roi. Entende? Isso, eu me confundi aí. Pois é, o que você estaria subentendendo era o eles, e não o que. O... Então não adiantava você. Não é para você colocar o colchete no que, e sim no eles. Eles que honravam-na grandemente. Aí você podia botar aqui assim, os quais, uma solução.
Não está aparecendo. Pronto, apareceu agora. Os quais honravam-na grandemente. Os quais honravam-na grandemente. Aqui, para que os próprios filhos, os quais honravam-na grandemente, aí aqui talvez você fosse devesse ter botado aqui uma preposição a ou uma preposição para aos filhos, aos próprios filhos, Cleob e Biton, os quais honravam grandemente a deusa, aí tirava o que aqui, que a gente deixou o que lá em cima, a deusa desce aquilo que seria para o homem a melhor parte, ficaria mais simples. A melhor, esse tictain aqui, você traduziu como seria? Não, seria Weyer, né? Tictain aqui seria a melhor sorte, a sorte é a melhor, a sorte, Eu acho que é sorte, né? acho que seria tipo a sorte, né? Aí você traduziu como a melhor parte. Pô, interessante, a melhor parte. Acho que aí eu me equivoquei. Melhor sorte, eu acho que eu escrevi errado, parte. Você queria botar É sorte? sorte, eu acho. Você queria botar sorte. Eu escrevi errado. Deixa eu botar aqui. Ah. Porque aqui tá na forma de verbo, né? Mas o que está sendo qualificado como a melhor aqui é o tic-tac, né? Seria o melhor acontecer, o melhor calhar, né? O melhor resultar, uma coisa assim, né? Mas sorte acho que fica bom. Aí, olha, como ela pediu que a deusa desse para eles a melhor sorte. Qual é a melhor sorte? Uma bela morte, é claro. Meta de tauten ten euken hos etisantekai eoketesan. Depois desta oração, quando os jovens sacrificaram e festejaram, esse festejaram é isso mesmo? Festejaram, né? Talvez fosse esse festejaram talvez fosse tivesse um outro sentido, mas festejaram funciona, mas esse você está traduzindo esse eoketesan, né? Eoketesan. Aí eu não sei se de qual verbo ele é, mas talvez a gente pudesse procurar uma outra solução para esse eoketesan. Deixa eu ver se eu acho aqui alguma solução interessante. É de Eokeo, parece. Eokeo.
É, pode dar a ideia de que eles comeram também, né? Ou fizeram um banquete, alguma coisa assim, né? Então chegaram, eles ainda tiveram tempo de comer e depois morreram. Tiveram um mal súbito depois de comerem. Curioso. Pois é. Então festejaram, né? Sacrificaram e festejaram. Ah, Catacoimé tentes en autoi toi hieroi, roineaniai uketi anestesan. Tendo ido dormir no próprio templo, não mais levantaram. Os jovens ficou lá na frente, né? Eu acho que quebrou a frase, né? Na hora de partir. Neaniai, né? Os jovens ficou lá na frente. Sim, sim, você botou, né? Os jovens aqui, não foi? Quando os jovens sacrificaram e festejaram. Sim. Você poderia ter tirado que quando sacrificaram e festejaram, né? Tendo ido dormir no próprio templo, os jovens não mais levantaram. Se você quisesse tirar daqui, né? Você queria fazer isso? Era tirar daqui, tirava, né, daqui e colocava lá embaixo para poder concluir, né, com o sujeito mais perto do verbo principal, né? Quando sacrificaram e festejaram, né? Tendo de dormir no próprio templo, aí você botaria aqui, né? Os jovens, né? Os jovens não mais levantaram. Aí aqui, alhutos eteleutesan argeion de auton eikonas poiesamenoi anetesan en delfois. Aí ficou. Deixa eu botar aqui, ó. Deixa eu juntar aqui o. Mas assim. É, morreram. Então eles não mais levantaram, né? Porém morreram, né? Tiveram seu fim, né? Morreram, tiveram seu fim. E os argivos, né? Tendo feito estátuas deles, erigiram-nas em Delfos, né? Ficou boa a tradução. Rosandron Ariston Genomenon. Quando tornando-se excelentes homens. Você botou, né? Esse quando tornando-se ficou assim, ficou um pouco estranho, né? Talvez assim o ficasse melhor assim assim, se puder tirar o quando, talvez já ficasse bom. Mas também dá para entender. Poderia dizer assim, tornando-se é, excelentes homens, né? Excelentes homens. Aqui você botou excelentes, mas aqui você também poderia ter colocado os melhores, homens excelentes. Ficou bom porque dá para entender, né? Mas assim, os melhores homens também daria para entender. Aí a gente ainda tem uns minutinhos. Esse último parágrafo é curtinho. Quem quer ler o último parágrafo? Você quer voltar a ler, David?
Posso ler, professor? Vamos ler, então. Hoje Solon, Solon men on eudaimonias deutereia eneime tautois. Assim, então, Solon deu para eles o segundo lugar em felicidade, né? Você traduziu. Aí esse eneime ficou bem diferente, né? Mas significa deu, né? Não sei de qual verbo ele é tirado, né? Mas ele deu no vocabulário complementar como deu, né? O É de Nemo, Nemo. Ah, sim. Deixa eu ver aqui. Sim, ele botou aqui, ó, de Nemo. Vocês estão vendo? Tá, pra mim diminuiu, ficou assim. Ah, pronto. Nemo. Nemo, eu não olhei no dicionário. Nemo é esse sentido de dar mesmo, Nemo? Aqui tem dar, distribuir, Ah. entregar. Não, você pode, agora que eu tô nessa Dividir. página, você pode ler todo o trecho em grego. Eu continuo de onde eu parei, eu leio desde o começo. Não, pode ser que se quiser reler do começo. É só pra Pronto, eu gente. vou começar desde o começo. Solon men on eudaimonias deutereia eneime tautois. Croisos de orgisteis eipe. Ou xen Athenae tes de remeteras eudaimonias hotou catafroneis. Hoste ode idioton andron axios remas epoiessas. Isso. Aí é que ele deu idiotom como privado, né? Particular, individual, né? Particular, individual. O que ele quis dizer é que eles não são nobres, não são reis, não são homens públicos, né? São pessoas comuns, né? Então a tradução boa seria comuns, homens comuns, né? Não homens públicos como eles. Eles dois eram, né? Deixa eu ver aqui. Tô dando aqui. Ó. Pronto. Aí aqui você botou assim. Assim então Solon deu para eles o segundo lugar em felicidade. Ficou bom, né? Aí Croiso de Orgisteis Eipe, Roxene Atenae. O Creso, né? E Creso, tendo se encolerizado, disse: Ó estrangeiro ateniense, né? Tes de remeteras eudaimonias ruto catafroneis, tu desdenhas a tal ponto de nossa felicidade, né? Aí o remeteras eudaimonias é nossa felicidade, né? Ruto seria a tal ponto aqui você traduziu, né? Você poderia ser dessa maneira, né? Catafroneis é que era o desdenhas, né? Tu desdenhas, tu pensas tão pouco, né? Tão baixo, né? Desdenhas, né? Da nossa felicidade. Aí. Hosteude idioton andronaxios remas epoiessas, que nem como homens particulares fizeste de nós dignos. Assim, esse como aqui, né? Ficou assim. Como é que a gente faz essa comparação, hein, gente? Ficou boa essa comparação? Nem. Porque eu acho que normalmente a gente não diz dessa maneira, a gente diz. Porque você falou, fizeste de nós dignos. Acho que a gente usaria aqui a preposição a, ou a preposição com, talvez. Nem com. Nem porque dignos. Ou até a preposição de. Porque no,
porque você não usou o de, né, lá na frente, né? Deixa eu, talvez assim. Porque aqui tem um roster, realmente tem um roster. Mas o roster está traduzindo, né, o que, né? Que. Então, assim. Então, eu estava. De homens particulares fizeste de nós dignos. Ficou assim. Não sei se ficaria melhor assim. Fizeste de nós dignos. Porque aqui no. Era para ter dito assim, que nem mesmo nos considerou dignos de comparação com particulares, de particulares, né? De homens dignos de comparação de. Aí o problema também é de nós. Esse de nós ficou estranho também. Ficou assim. Eu acho que ficaria melhor assim. Ele botou aí o remas, né? E isso teria que ficar nos, que nem de homens, homens particulares nos fizeste dignos. Tipo assim, vocês estão entendendo mais ou menos como é? O axios também pode ser dignos ou pode ser comparável também, equivalente, né? Sim, sim, sim. Valioso, né? Mas o digno ficou bom. O que eu achei é de nós. Eu achei que como você acabou invertendo a ordem daqui, não ficou claro, né? De nós dignos, que nem como homens particulares fizeste de nós dignos. Porque o que ele quis dizer foi é, que ele não assim igualou ele, nem não assim, não achou, porque o que ele queria que ele tivesse achado que ele deveria estar no ter tanta felicidade, né, ter tanto valor quanto os dois rapazes que morreram. Mas aí do jeito que a frase ficou aqui, eu acho que na frase não ficou tão clara, não ficou tão clara. Deixa eu ver aqui se eu consigo aqui. O ideal era que a gente desse uma olhada como é que foi que eles traduziram o menino, né? A passagem lá no Heródoto, para ver se a gente conseguia ver uma solução melhor. Porque no jeito que eles traduziram lá o Heródoto, eles botaram assim, teria que ver aqui é o segundo trecho que vem depois desse. Deixa eu ver aqui. Como é que foi que ele traduziu isso aqui? Ele traduziu assim, deixa eu ver. My Athenian guest. My Athenian guest. My Athenian guest, do you so much despise our happiness that you do not even make us worth as much as common men? Aí ficava assim,
Ficava assim: meu convidado ateniense, você despreza tanto a nossa felicidade que nem sequer nos faz valer tanto quanto os homens comuns? É uma solução que resolve aí um pouco a questão da comparação, né? Vocês estão vendo? Deixa eu ver se eu coloco lá o comentário lá para você. Estranho que aqui ficou azul, deveria ter ficado verde. Aqui você botou particulares, né? Meu convidado ateniense. Aqui esse meu convidado, né? Podia ser meu hóspede, né? Você botou hóspede, né? Ou não? Ah, estrangeiro, né? Você botou ó estrangeiro. Aquele, em vez de estrangeiro, botou convidado. Convidado. Meu convidado. É. Vou tirar aqui essa parte aqui. Que nem sequer nos faz valer tanto quanto os homens comuns. Porque aqui esse faz, né? Poessa, né? Nos faz valer tanto quanto os homens comuns. Então acho que terminamos aqui por hoje, né? Essa tradução. Na próxima aula a gente deve resolver alguns exercícios, falar alguns pontos gramaticais. Deixa aqui eu interromper esse compartilhamento aqui. Bom, gente, então eu vou aqui encerrar a gravação de hoje e depois eu vou fazer alguns comentários aqui sobre como é que será a próxima aula. Vou aqui parar a gravação.